Olá a todos, eu sou Maurício do canal Decifrando Manipuladores. Hoje eu gostaria de falar com vocês sobre a origem do movimento neopentecostal que surge a partir da década de 50 e como eles desenvolveram técnicas de manipulação. Muito interessante que quando falamos, por exemplo, sobre a história da igreja evangélica ou a história da igreja católica, as pessoas elas têm o costume de higienizar a história, ou seja, que a história somente foi feita por pessoas santas, pessoas justas, pessoas benevolentes e pessoas que entregavam o seu coração, né? Por exemplo, a uma obra missionária. A questão não é falar se a crença da pessoa é verdadeira ou não, mas a intenção, né, desse vídeo é falar que, na maioria das vezes, sempre tem um cunho de manipulação religiosa, tá? E manipulação política também. E como as pessoas, de acordo com as suas necessidades psicológicas, né, econômicas, essas pessoas são totalmente manipuladas. O interessante é que o movimento neopentecostal brasileiro, ele não nasceu praticamente no vácuo, né? Ele foi um desdobramento, na verdade. Mas o interessante, quando falamos, por exemplo, dessas cruzadas evangelísticas, são cruzadas que pregavam, por exemplo, sobre batismo no Espírito Santo e a cura. Agora, a partir do movimento da segunda onda, vem, por exemplo, a questão do que? Da luta contra demônios, da luta contra espíritos obsessores. O interessante é que, por exemplo, quando a Assembleia de Deus, né, e a congregação cristã, quando chega no Brasil, o Brasil ele sempre foi um país muito sincrético acerca das crenças. A luta espiritual se baseava mais no ramo agrícola, né? Ou seja, naquela época, né, por exemplo, onde as cidades não eram muito bem urbanizadas, né, que as pessoas viviam muito mais, né, do plantio. O interessante é que a guerra espiritual, vamos dizer assim, entre aspas, se baseava mais em espíritos territoriais, não como hoje se pregam as igrejas evangélicas, mas sim, por exemplo, que você oraria por aqueles locais que tivessem uma obra, por exemplo, considerada de bruxaria ou obra de macumba. Mas no segundo movimento, na segunda onda do movimento pentecostal, começa a se desenrolar muito mais essa questão de guerra espiritual, tá? E espíritos territoriais. Interessante que no Brasil, por exemplo, que nunca foi um país econômico viável, e é um país também que busca soluções mágicas e místicas para a sua realidade. Foi um grande, na verdade, foi um grande campo para essas manipulações religiosas. Porque quando eu falo assim dessas manipulações religiosas, porque, por exemplo, o Brasil na década de 50, né, tinha saído já da era Vargas, né, né, por exemplo, o Brasil, como sempre, né, sempre teve esse problema em referente à educação, à alimentação, por exemplo, né, mais outros exemplos, por exemplo, como educação, né, educação financeira também, ou seja, qual esses problemas que teriam, e isso começou a gerar no imaginário brasileiro, mediante essas influências do movimento neopentecostal, como se fosse demônios. O fato de você não conseguir emprego, o fato da pessoa não conseguir uma namorada, o fato da pessoa sempre ter problemas relacionais, o fato da pessoa sempre ter crises consigo mesmo, né? Então, isso se tornou um grande campo para esses pregadores, porque estavam pregando sobre as necessidades psicológicas do povo. Mas quando esse movimento ele surge no Brasil, ele surge mediante dois pregadores que eles eram da Igreja do Evangelho Quadrangular, fundada por MC por Mark Ferson, né, que trouxe esse contexto do que? De um culto muito mais teatral e espalhafatoso. Então, o nome desses dois pregadores foi Harold William, né, e Raymond Broadwhite, né, que eles criaram e colocaram no Brasil a metodologia do espetáculo, tá? Mas o interessante é que na época, né, de 30 e 40, as igrejas evangélicas elas eram totalmente cerebrais, ou seja, batista, presbiteriana, metodista, elas não tinham cunho emocional, né?
E as pessoas queriam muito mais uma espiritualidade que fosse totalmente visual, visceral, na verdade, que desse sentido às suas vidas, né? E lhe desse uma espécie de um certo conforto, entre aspas, espirituais. Então, isso, na maioria das vezes, gerou o quê? Um borbulho muito grande, do qual que o movimento pentecostal começou a crescer, porque os movimentos pentecostais, na maioria das vezes, cresceram, na maioria das vezes, em países pobres, né? Por exemplo, vemos o Brasil, vemos a África do Sul, né? Isso que eu estou falando para vocês, tá? São informações que são tipicamente documentáveis. Então, quando ela chega no Brasil, né, o movimento neopentecostal, ele vem com Harold Williams, que é da Quadrangular, né, no ano de 1951. Aí, a partir daí, vemos várias correntes neopentecostais que visam o quê? Libertar as pessoas da opressão espiritual, da opressão financeira, da opressão psicológica, fazendo tudo isso, na verdade, virar um costume só. Ou seja, em que tudo o que acontece na vida de uma pessoa é praticamente espiritual. Então, as pessoas começam a entrar num movimento de dissonância cognitiva. Se acontece, se eu dou o dízimo e se acontece alguma coisa boa, é referente ao dízimo. Mas se eu dou o dízimo e acontece algo ruim, é porque não aconteceu pior ou mais pior, porque Deus não permitiu mediante o dízimo e as ofertas. Então, a partir dessa mentalidade que o movimento neopentecostal veio no Brasil, se criaram diversas denominações a partir da década de 50 e de 60, que eu quero falar para vocês quais são. A primeira foi, né, do quadrangular, né, que foi a pregação das tendas, o fenômeno das tendas. A segunda foi Manuel de Mello, ele foi um membro, né, da Assembleia de Deus, depois ele foi da Quadrangular, e depois ele criou o seu próprio Ministério Brasil para Cristo em 1956. O outro que vemos também é o missionário Davi Miranda, em 1962, que primeiramente ele foi da Assembleia de Deus, depois ele foi para a Igreja Maravilhas de Jesus e na terceira vez ele fundou a sua igreja. Lendo a biografia do Davi Miranda, ele não fala, por exemplo, a sua origem, né? Por exemplo, da onde que o ministério dele nasceu. Ele fala que como se fosse uma espécie de revelação direta, olha só que é característica específica de seitas, as pessoas acreditando ou não, ou seja, a verdade ela é revelada. A verdade não é um contexto histórico. Isso depende muito do que você quer dizer, o que significa verdade. A quarta pessoa foi Doriel de Oliveira, da Casa da Bênção, que foi fundada no ano de 1964, que ele saiu também da Quadrangular. O outro também foi Leonel da Silva, que é a Igreja Pentecostal da Bíblia, né, do ano de 1958. Também ele saiu, por exemplo, da Assembleia de Deus. O outro também, por exemplo, que vemos aqui, foi Robert McAllister, Igreja Nova Vida. Essa igreja, né, é do ramo muito mais direto, americano, não era tão abrasileirada. Então, e a última, Manuel de Souza, da Maravilhas de Jesus, de 1958, que nasceu da igreja do Evangelho Quadrangular. Então vemos que, por exemplo, se mistura uma crença teológica, né, ao misticismo cultural que o próprio Brasil tem. E isso vai criando o que, na verdade? Vai formatando uma mentalidade pragmática americana, né, vinculada a uma necessidade de pertencimento que é de um país totalmente pobre, né, que tem as suas carências, e com isso vai gerar algumas técnicas que esses manipuladores usam. O que eles vão se utilizar? Eles vão utilizar da cura grátis, que é um milagre oferecido, ou seja, as pessoas oram, né? Não temos informação de que eles curaram as pessoas, né? Na maioria das vezes sempre é sugestão mental, sugestão psicológica, né? Então, primeiro vem essa isca, né, do milagre oferecido, e a pessoa é obrigada a reconhecer, né, o amor de Deus e a misericórdia de Deus, fazendo o que, na verdade? Criando uma espécie de ancoragem financeira. Se você foi curado no nosso ministério, por favor, mantenha a nossa obra. Então, isso vai fazer com que o fiel seja totalmente induzido
a participar daquela igreja, porque se ele foi curado em um determinado ministério, a verdade está lá. O outro sistema também é a técnica de validação social. O fiel é induzido a subir no palco, né? Ou seja, como ele precisa fazer parte de um movimento, e se ele é curado, se ele não subir no palco, ele se sente totalmente constrangido. Então ele tem que falar para todo mundo que ele foi curado. Isso lhe dá uma necessidade de pertencimento e ele se torna muito mais visível. Então a pessoa ela é constrangida na maioria das vezes, né, a adentrar nesse movimento religioso e não se sentir ingrata com medo de ir para o inferno, né, por não aceitar o amor e a misericórdia de Deus. O terceiro também é a ancoragem financeira, ou seja, a igreja começa a trabalhar com um sistema de crença e oferta. Quem acredita em Deus, oferta. Quem não acredita em Deus, não oferta. Então, as igrejas neopentecostais, a partir desse período, não vou falar que eles fizeram só um movimento ruim, não é a intenção desse vídeo, mas falar como é que o movimento religioso nasce e como ele rouba a identidade das pessoas e por que as pessoas têm essa necessidade do sagrado, né? Como as pessoas têm essa necessidade do sagrado, na maioria das vezes, elas têm que fazer parte de algo para sentir parte de um grupo. Então, com isso, o líder religioso vai fazer isso. Então, ele vai fazer o quê? Com essa validação social e essa espécie de patocracia. Seria essa patocracia, na verdade, que a igreja ela sempre vai viver em torno do seu líder religioso, né? Ou seja, a verdade só está no líder que interpreta as escrituras, não estaria nas próprias escrituras. Aí se você me pergunta, mas será que sempre foi assim? Se olharmos, por exemplo, a história da igreja, com os pais da igreja, né, Tertuliano, por exemplo, e outros pregadores, São Jerônimo, por exemplo. São Jerônimo é mais da Idade Média. Santo Agostinho também, né? Eles pregam o quê? Eles distorcem a Bíblia a favor de uma subjetividade daquilo do que a Bíblia deveria falar. Isso não é só uma característica dos neopentecostais, mas na igreja, né, no decorrer do século. Mas dentro do neopentecostalismo ela se tornou muito mais forte. Então, essa cobrança de dízimo e oferta, a pessoa se sentindo curada, ela se acha, ela acredita que ela é obrigada, né, a dar o dízimo. Se ela não dá o dízimo, ela vai para o inferno mesmo sendo curada. E a adrenalina do momento, né? Ou seja, o pastor ele ativava a culpa na pessoa. Se a pessoa, né, não dá, se a pessoa não desse o dízimo e as ofertas. E com isso, na verdade, com todos esses aspectos, a pessoa ela vai se despersonalizando, na verdade. Ela vai perdendo o seu senso crítico e a sua vontade própria. E com isso a pessoa é muito mais sugestionável a entrar em um transe coletivo, ou seja, com um apelo emocional, como um bombardeio sensorial, milagres, cânticos, louvores, tudo alto, misturado ao frenesi, isso desativa o córtex pré-frontal de uma pessoa, né? Ou seja, a pessoa ela inibe a sua faculdade crítica e vai ativar o sistema límbico, que é o emocional, que isso se forma uma espécie de um cenário perfeito. Mas se vocês estão gostando do nosso tema de hoje, se o nosso tema faz sentido, por gentileza, se inscreva no nosso canal, aperte o botão das notificações e dê um joinha que eu vou ler a mensagem de vocês, né, em cada um, né, dos comentários. E eu também estou no projeto de lançar um livro para falar sobre a manipulação dentro do pentecostalismo e do neopentecostalismo. Mas o interessante que, continuando aqui, que eu não quero já me delongar muito, o que eu quero dizer com isso? Porque quando eu falo sobre a história do movimento neopentecostal, ela se desvincula do movimento que é totalmente estatal, né? A igreja antigamente era estatal, né? A igreja, por exemplo, luterana, a igreja calvinista, a igreja presbiteriana, né? A igreja batista, né? Nos Estados Unidos também que é muito forte. E quando chega no Brasil, o que acontece? Ela se torna muito mais individualista, né? Se baseia muito mais na experiência do líder. E é o líder que determina
o que é divino, o que não é divino, o que é sagrado e o que não é sagrado. Então, com isso, vai fazendo o quê? Que a verdade está de acordo com aquilo que eu prego, né? Está de acordo com aquilo que eu interpreto, né? É uma interpretação totalmente, vamos dizer assim, baseado, né, na teologia neopentecostal, né? Também e na filosofia da pós-modernidade, né? Que foi nascendo a partir de 60 para frente, ou seja, a religiosidade ela começa a se tornar, na maioria das vezes, muito mais pessoal, subjetiva e sem a alteridade. Não há o outro. A verdade está no movimento religioso, está no líder religioso, está naquilo que ele interpreta o religioso. É por isso que o movimento neopentecostal, embora que já estamos na quarta onda, né, eles também frutificaram e eles ainda vão crescer muito. E mais uma vez, viu, eu agradeço o carinho e a atenção de todos que ficaram conosco até o final desse vídeo e até a próxima.